Graça e paz, igreja. Amém. Eu estou feliz por estar aqui, feliz por conhecer este braço daqui de Mata da Praia, das regiões vizinhas, que está contribuindo com missões. Missões está no coração de Deus, está no nosso coração. E eu quero trazer algumas informações para os irmãos de como tem sido a nossa missão batista em Taboazeiro. Para a honra e glória do nosso Deus, estamos avançando. Para a honra e glória do nosso Deus, esta igreja está sendo mãe de Taboazeiro. E eu quero agradecer aqui, trazer um abraço também da minha esposa e do meu filho que estão fazendo prova hoje. Eles não puderam estar aqui pela manhã, a prova é durante o dia, né? Mas eles estão assim com o coração apertadinhos e mandei o link aqui para eles estarem acompanhando. E graças ao nosso Deus, agradecer também aos irmãos da missão que está aqui nos acompanhando, alguns aqui presencialmente, outros também online, e dizer aos irmãos que nós somos a mesma igreja, nós estamos com o mesmo ministério, estamos juntos para avançar e deixar um legado para a missão que está ali em Taboazeiro neste momento. Eu quero compartilhar com os irmãos um texto, se os irmãos puderem abrir suas Bíblias e nos acompanhar lá no livro de Esdras, no capítulo 7. Esdras, capítulo 7. Nós vamos ler apenas o verso 10. Esdras, capítulo 7, verso 10. Ok? Todos aqui já encontraram. A palavra do Senhor diz em Esdras, no capítulo 7, verso 10, porque Esdras pôs no seu coração o propósito de buscar a lei do Senhor, cumpri-la e ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. Amém? Glória a Deus pela palavra aqui do Senhor lida. Sabe, irmãos, uma das grandes dificuldades deste século é ver igrejas que se preocupam com estes princípios que nós aprendemos aqui em Esdras. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos, porque reparando esse verso, nós podemos ver que Esdras, sendo o segundo a levar um grupo de pessoas cativos da Babilônia para Jerusalém, ele estava ali totalmente integrado, totalmente composto daquilo que Deus havia colocado para ele fazer. Os irmãos repararem nesse texto, Esdras ali se demonstra nas mãos de Deus, em todo o tempo. E por isso o rei Artaxerxes confia nele a levar este povo, cerca de 17 mil pessoas cativos da Babilônia, para reconstruir o templo em Jerusalém. E nós podemos perceber 3 coisas importantes neste texto, que nos baseiam ali para iniciar esse trabalho missionário em Taboazeiro. Eu creio que aqui é uma igreja relevante. Uma igreja que não só em Jardim Pomar, como nós ouvimos agora há pouco, está tendo o culto da pedra fundamental, algo que é excepcional para uma congregação, para uma igreja iniciar, mas também uma igreja que é relevante aonde está, atentando à necessidade como construir o prédio aqui para o estudo da palavra de Deus. Então, irmãos, importante nós entendermos que a mensagem nesta manhã está baseada neste parâmetro que Esdras aqui está nos mencionando. Esdras pôs no seu coração o propósito de buscar a lei do Senhor. Antes de mais nada, nós precisamos aprender. Uma igreja que é relevante, seja no local ou seja fora dele, precisa aprender da lei do Senhor, precisa aprender de Bíblia. Sem escola bíblica dominical, não existe igreja. Sem se basear na escola bíblica dominical,
sem se basear no estudo da palavra, a igreja não vai crescer e não vai avançar. Nós vimos aqui o relato do nosso irmão diácono que chegou nas salas e não tinha cadeiras vazias, bênção. Mas nós precisamos avançar além disto. Buscar a lei do Senhor, depois cumpri-la. Não adianta você aprender e não praticar. Primeiro a gente aprende, depois nós praticamos. Viver aquilo que aprendemos, isto é excepcional. E depois, ensinar. Irmãos, missão é a tarefa de ensinar. Nós estamos ali, e eu vou pedir que coloque o slide que nós vamos passar agora. Isso. Nós estamos ali em Taboazeiro, na Missão Batista em Taboazeiro, desde 15 de julho do ano passado. Ou seja, nós estamos ali há praticamente um ano. E nós tivemos aí um momento muito difícil quando iniciamos em Taboazeiro. Havia apenas 10 pessoas, 10 irmãos que eram adultos, não tinha uma criança, não tinha um adolescente, e quando eu cheguei lá, me deparei por uma situação em que havia uma história, mas depois da pandemia, aqueles irmãos haviam se dispersados. Então, essa igreja que iniciou em Taboazeiro em 27 de julho de 2014, com os missionários Marcos e a irmã Neide, ela deixou ali um legado. Porém, precisava-se iniciar uma nova etapa para que aquela igreja pudesse, então, atrair a comunidade e se localizar dentro da comunidade como um ponto estratégico e de importância para aquelas pessoas tão necessitadas. Então, nós iniciamos em 15 de julho de 2023 com apenas 10 pessoas. E os irmãos, pode passar o slide, e os irmãos podem ver que Deus tem feito grandes coisas. A grande motivação nossa ali foi ver algumas questões da comunidade como algo que nos impactou. Os irmãos podem ver no slide que nós colocamos aí, uma notícia agora de 27 de março de 2024, onde de 3 pessoas mortas ali no confronto do tráfico de drogas, 2 deles eram adolescentes, um com 16, outro com 17. E, irmãos, a criminalidade em Taboazeiro, e principalmente no Morro do Macaco, ali próximo, onde nós estamos localizados, então, tem abrangido toda a região, e a região é uma região de difícil acesso em dias noturnos. Eu estou vendo aqui que muitos irmãos, alguns já conhecem a localidade, outros ainda não, mas eu desafio a você a conhecer, porque, irmãos, nós podemos ver, não só como esses 2 garotos, 2 adolescentes que não tinham a vida inteira pela frente, se perderam porque a igreja deixou de avançar em alguns lugares. Se perderam porque a igreja deixou de tratar esses queridos como alguém importante na comunidade também. Então, crianças e adolescentes, nós não tínhamos na igreja, mas nós víamos eles se perder na comunidade. Então, falei, precisamos agir de qualquer forma, de alguma forma, precisamos mobilizar a igreja. Então, começamos uma campanha de oração. Primeira coisa na nossa vida é orar. Como Esdras fez aqui, ele buscou a lei do Senhor. Nós buscamos na palavra de Deus e na oração um refúgio para entender o que fazer e como chegar a alcançar esses garotos que estavam se perdendo. Como chegar numa comunidade em que ela é hoje alcançada pelo tráfico de drogas, alcançada pela prostituição, mas não totalmente alcançada pelo Evangelho. Então nós vivemos isso na pele, conseguimos vivenciar e ver os meninos que outrora era do projeto que o pastor Marcos e a irmã Neide implantou, hoje perdidos nesta comunidade com o tráfico de drogas. Então, irmãos, pode passar, nós pensamos em que chave eu vou abrir esse cadeado
que está hoje trancado para algumas igrejas. Então eu pensei, e orando a Deus, toda a igreja, orando a Deus, Deus nos trouxe uma resposta. Vamos chamar pessoas que se identificam com eles. Irmãos, há muito o que fazer, mas as estratégias, elas têm que ser direcionadas por Deus. Se não houver a conexão, o relacionamento, essa linha é muito tênua. Nós precisamos nos aproximar de Deus para entender o que Ele quer fazer. Não é o irmão Renato, não é os membros hoje lá, é Deus que acrescenta. Então é Ele que traz esse entendimento. Então, orando a Deus, Deus nos enviou esta chave: atrair crianças e adolescentes para aprender de Jesus na igreja. Esse garoto que vocês veem aí no telão, ele tem 9 anos de idade. Impactou a igreja no dia que ele esteve lá. Esse garoto decorou, irmãos, 4 páginas da Bíblia, com 9 anos de idade. Esse garoto pregou na igreja, contando toda a história de Samuel, do nascimento de Samuel, e as crianças ficaram perplexas ao olhar um garoto de 9 anos falando com tanta autoridade. Sabemos nós que é de Deus, e isto chamou a atenção deles, isto chamou a atenção para que eles pudessem despertar para o que podem alcançar. Nós convidamos vários meninos, daqueles que a gente tinha contato ali no bairro, e alguns foram e viram essa diferença. Então, quebrou ali já a primeira barreira. Mas mesmo assim, nós sabíamos que aquilo ainda não seria o objetivo final para atraí-los de volta aonde eles tinham aprendido o primeiro amor. Então, nós precisamos montar alguma estratégia. E nesse momento, oramos de novo. Esse menino esteve lá em outubro do ano passado, onde os outros garotos ficaram, e não só garotos, mas como adultos também, vendo uma criança de 9 anos pregar e falar de Deus com tanta facilidade, isso motivou também os adultos. Mas dentro do nosso coração ardia algo que precisava ser feito para alcançar ainda mais. Irmãos, eu confesso aos irmãos que orar ao Senhor e sem a gente conseguir visualizar fisicamente é difícil. Mas a fé é exatamente esse o ponto. Das coisas que nós não vemos, mas nós acreditamos. E isto é o que nos motivou a acreditar que havia uma chave que iríamos chegar até esses meninos que estão se perdendo. Então, Deus nos mostra, vamos trabalhar na área do esporte. Pode passar o slide aí. Nós iniciamos em novembro do ano passado, um futebol ali no Bola Show, em Taboazeiro, campo do Grêmio ali. Irmãos, confesso aos irmãos que eu preciso que Deus aumente a minha fé, porque no primeiro dia eu chamei um garoto que era filho de uma irmã que ia de vez em quando na igreja. E falei, convide seus amigos, vamos lá jogar um futebol. Eu não sei jogar muito bem não, eu já passei da idade, do peso, mas eu vou lá e vou com os irmãos tentarem brincar com vocês, a gente vai se divertir e se conhecer. Esse foi o gancho, essa foi a chave. Aí esse menino falou, não, pode deixar, pastor, nós vamos lá, vamos chamar meus colegas e nós vamos fazer com que eles vão lá para montar um time para a gente brincar. Falei, beleza, bora lá. Na primeira semana de novembro, irmãos, para minha surpresa, se os irmãos contarem aí, olha, 3, 6, 9, 12, 13, 14 meninos. 14 meninos. Eu fiquei maravilhado pelo que Deus já deu o sinal. Falei, opa, esse é o sinal. Essa é a chave. Então, Deus começou a falar conosco. Nesse momento, 30 minutos de leitura bíblica e oração. Reuníamos esses meninos lá em novembro do ano passado. Meninos os pais não têm
ideia do que fazem na rua, porque saem, a maioria deles, 8, 9 horas, e voltam 10 horas da noite sem saber o que está fazendo, porque os pais não têm. Muitos irmãos, aí dizem, mas e a escola? Irmãos, muitos deles não sabem ler e escrever. Muitos deles não têm o mínimo conhecimento do que a sociedade pode ajudá-los com relação às políticas públicas. Muitos deles, os pais, não estão nem sequer sabendo o que ele está fazendo na rua. Muitos deles, os pais, ou o pai ou a mãe, não são casados e não moram juntos. Então não tem esse relacionamento. Muitos deles nunca receberam um abraço e uma palavra de eu te amo. A igreja está aqui, mas chamada para fora. E é isso que nós estamos fazendo. Esse projeto iniciou em novembro, 14 pessoas. Pode passar o slide. Porém, irmãos, desses 14 que nós iniciamos já no finalzinho de novembro, início do mês de dezembro, nós tivemos ali a polícia entrou para prender alguns traficantes e houve um tiroteio. Aí a comunidade ficou toda, né, alarmada. Porém, passado aquele momento, um dos meninos que estavam conosco, daqueles 14 que estavam ali, ele pediu para a mãe não ir à escola naquele dia de manhã cedo. E ele ficou em casa, a mãe pediu ele para jogar o lixo fora. Ele atravessou a rua, foi jogar o lixo fora. Na hora que ele estava voltando, ele tomou um tiro de fuzil, dilacerou a perna dele. E aí essa notícia que está aí no telão para vocês, que esse adolescente de 13 anos, que foi baleado ali em Vitória, ele ficou internado. E depois ele teve que se mudar da região, ele e a mãe dele, por causa de perseguição. Irmãos, esse menino estava conosco lá, e os primos dele estavam lá. E houve algo que me chamou muita atenção e tocou fundo ao nosso coração. Que após esse episódio, os meninos que estavam lá me pediram para orar por eles e quiseram pela primeira vez orar. Eu falei, tá bom, eu vou orar, mas vocês também vão orar comigo. Meninos que nunca oraram e começaram a ter as primeiras palavras direcionadas ao nosso Deus. E isto motivou a igreja em si a seguir com esse projeto. Então, esses que vocês estão vendo ali, daqueles 14 lá, ali tem 3, 6, 9, mais ou menos 11, estavam na igreja já. Essa foto já é tirada lá na congregação, já não mais no campo. Onde Deus começou a trabalhar no coração deles, para que eles pudessem, então, ver a necessidade que há de mudar daquele cotidiano que eles viviam. Então, esses meninos começaram a frequentar a igreja, e nós começamos a ter uma demanda, onde era 10 adultos, agora somos 18, 19, com praticamente meio a meio, metade adulto, metade adolescentes. Olha o desafio. Olha o desafio de quê? De lidar com esses meninos. Eu estou ali desde 15 de julho, como disse aos irmãos, porém, a escola bíblica dominical nossa só era uma sala única. Eu não tinha como lecionar para adolescentes e lecionar para adultos a mesma lição. São perspectivas diferentes, são olhares diferentes. E nós conseguimos, então, através de muita oração, que Deus enviasse alguém para nos ajudar. Pode passar aí E nesse momento, eu falei, Senhor, nós precisamos de alguém que nos ajude tanto aqui na lição, mas também lá no campo, no futebol com os meninos. Então o projeto, ele não abrange, porque se nós pararmos para olhar, hoje não funciona em todos os lugares, pelo menos onde eu estive, aquele culto de praça, é legal, culto na rua é legal, mas muitas pessoas só vêm conhecer a Jesus se houver proximidade de relacionamento.
Assim como nós conhecemos e nos relacionamos com os nossos vizinhos, com os nossos amigos, aqueles que estão na escola, Deus se relaciona conosco quando nós buscamos a Ele. Então, entendemos nós como igreja, que a grande oportunidade que nós temos era de nos relacionarmos com eles, de buscarmos a entender a família, conhecer pelo nome, buscar a chamar aqueles que estão afastados ali do projeto, e com isto, nós conseguimos então, algumas diferenças na comunidade. E eu quero pedir para passar o slide aí, porque esse menino que nós vamos colocar aí na tela, o nome dele é Vitor, é um dos meninos lá do projeto. Esse rapazinho tem uma história muito interessante, porque quando iniciou lá conosco, ele não tem Bíblia em casa, nunca teve, a mãe também nunca teve. E lá no projeto, nos 30 minutos antes do futebol, nós sempre oramos e colocamos um desafio para eles, falamos, olha, vocês precisam decorar tal versículo, com visão a formar uma embaixada, como aqui tem uma embaixada, os irmãos sabem que são os embaixadores do rei. Com visão a formar uma embaixada, nós demos 2 Coríntios 5:20, para eles decorarem. Primeiro verso. Esse garoto aí, Vitor, não tinha Bíblia em casa. O que ele fez? Ele ficou insistindo com a mãe dele, e a mãe dele falou, olha, mas eu não vou atrás disso. Não, mãe, procura na internet. Aí a mãe dele foi lá, com celular todo mundo tem, né? Uma Bíblia é mais difícil, mas o celular todo mundo tem. Aliás, hoje em dia é uma necessidade pessoal. Então a mãe foi lá no Google, 2 Coríntios 5:20, achou, aí deu para ele ler. Não, peraí mãe, que eu vou anotar. Foi lá, rasgou um papel da sacola de pão, anotou. E aquele menino ficou, irmãos, pasmem, na sexta-feira o nosso futebol é às 19 horas. Aquele menino ficou de 1h da tarde até às 18 horas dentro do quarto trancado, decorando o versículo. Aquele menino ficou ali parado, e a mãe dele falou assim, menino, nem para estudar você fica aí no quarto desse jeito, como vocês querem, como você quer que eu fique aqui, eu estou preocupado, o que está acontecendo com você? Mas ele disse, não mãe, eu tenho que decorar, porque o pastor falou que se a gente decorar esse versículo aqui, além da gente participar do futebol, ele vai pagar um lanche para nós depois do futebol. Irmãos, eu estou contando isso para vocês, porque foi um relato que ele contou junto aos outros meninos lá na rodinha no campo. Imaginem este impacto para aqueles que estavam lá. E aquele rapaz decorou, e o Vitor decorou. E foi uma alegria e uma confirmação do Senhor no nosso coração sobre aquele projeto. Sabe, Deus, Ele age dessa forma. Nós precisamos, às vezes, nos dedicar e nos empreender nas situações. Eu não sei, do coração de vocês aqui, eu não conheço muito bem a vida de cada um de vocês, mas eu estou bem certo que o nosso Deus é poderoso para guardar o nosso tesouro até o dia do juízo final. E por isso, enquanto temos tempo aqui, precisamos nos dedicar a isto. Enquanto temos tempo. Irmãos, isso foi em dezembro, esse garoto. Quando estava se aproximando do Natal, eu falei, gente, eu quero que vocês vão à igreja e levem também os seus pais, porque nós vamos fazer um culto de Natal, e eu vou dar um presente de Natal, uma lembrancinha para cada um de vocês que forem, e levarem seus pais. Pode passar o slide aí, para a igreja ver o que aconteceu no nosso culto de Natal do ano passado. Irmãos, não cabia mais pessoas na igreja. Onde era 10, tinha 68. Irmãos, nós tivemos ali 68 pessoas. Os pais alguns pais, não todos, foram até a igreja e viram que estavam sendo bem educados os filhos. Então, o que aconteceu? Pode passando o slide. Eles começaram a incentivar os seus filhos a ir. Então, pode ir. Mas, irmãos, a gente tinha uma dificuldade, porque como tratar aqueles meninos? Porque existia uma dificuldade tanto de preparação dos irmãos que estão ali, que ainda não tinham essa preparação didática, né, essa preparação
pedagógica para que pudesse estar com eles. Então nós convidamos uma irmã da outra igreja mãe nossa de Taboazeiro, ela foi até lá, passou para eles e nós pudemos ver a alegria daqueles meninos. Irmãos, algo que é imensurável a gente conversar aqui sobre isso e ver aquilo que Deus tem feito no coração deles, no sentido de que eles podem alcançar a esperança, acender uma luzinha lá no final. Eles falam, não, muitos, os pais estão presos e a mãe está em casa. Outros, os pais não aparecem porque estão foragidos. E aqueles meninos ficam perdidos. O que aconteceu? Não, já que a igreja está nos acolhendo, eu vou para a igreja. E, irmãos, e se eu colocasse culto segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e sábado e domingo, e todos esses dias eu desse um lanche de um cachorro quente para eles, a igreja tinha 70, 80 meninos lá. Para os irmãos verem tamanha dificuldade. Às vezes nós estamos no conforto da nossa casa, temos o nosso café da manhã, temos o nosso almoço e temos a nossa janta. Ou até o café da tarde às vezes, né? Mas a gente não consegue enxergar, talvez, um bairro tão próximo como o Taboazeiro. É próximo daqui. Passando por tantas dificuldades. E Deus foi nos instruindo, pode ir passando aí. E o resultado, aí já é agora, neste ano, já em março deste ano, o resultado, março e abril, dos meninos fora do culto de Natal, sem promessa de lanche, sem promessa de presente, nem nada. Já estão indo em busca da palavra. Daqueles tantos que estavam lá, eles estão indo agora em busca da palavra. Querendo saber o que é, como é que é a igreja. Eu posso participar? Pastor, eu posso cantar um cântico aí na frente? Eu posso ler um versículo? E o interesse de saber como é essa comunidade, de como funciona. E isso nos motiva, e motiva a igreja a servir. Irmãos, na Páscoa desse ano, pode passar, a Páscoa desse ano, eu falei, vão à igreja, que eu tenho uma surpresa para vocês. Nós temos lá alguns meninos, dali eu acho que tem 2 ali, que sofrem com um problema de autismo já num grau bem elevado. Eu tenho dificuldade porque é algo que precisa ser tratado não só espiritualmente, mas também psicologicamente. E a mãe de um desses meninos, né, aquele segundo ali da esquerda para a direita, se eu não me engano, a mãe dele me pediu, falou, pastor, me ajuda, porque eu perdi minha filha, que é a irmã dele, e ele tem dificuldade, porque se você coloca ele lá no futebol e ele fica uma partida para o lado de fora, ele já fica bravo, nervoso e eufórico, e me ajuda, eu tenho dificuldade. E eu estive orando com aquela mãe. Irmãos, para a glória de Deus, a mãe daquele garoto falou, olha, eu fiquei 1 mês sem dar 2 dos comprimidos dele, e o médico falou que podia cortar, porque ele já está bem melhor. Então, assim, há uma dificuldade também de profissionais dessa área. Eu não sei da igreja aqui, eu não conheço cada um de vocês, mas se você tem no seu coração o desejo de ajudar, nos procure, porque Deus quer fazer de você um missionário em Taboazeiro. Pode passar aí o slide. Já agora em maio, olha a quantidade de meninos que está no campo. Os irmãos contaram comigo que tinha 14 no início, né, em novembro. Olha em maio, 32 meninos no campo. Isso é só lá na sexta-feira às 19 horas. E para a honra e glória de Deus, esta igreja tem nos ajudado. Enviou o seminarista Nicolas lá e ele está ali lecionando para eles. E eu estava ali tirando a foto nesse momento. E vendo o que Deus tem feito através da vida da igreja, quando pensa em missões e não pensa só monetariamente. Irmãos, é importante contribuir? É.
o alvo é 60 mil, é importante, é bom, mas missões não é só dinheiro. Missões não é só dinheiro. Missões está no coração de Deus para que você dedique a sua vida para ela. A missão que nós temos e o legado que eu e você podemos deixar está sincronizado no que você vai doar de você mesmo. Seu tempo, sua vida, a sua profissão, o que você tem conhecido e aprendido durante esses dias. Olha, Deus está olhando para você, Deus está olhando para esta igreja, Deus está olhando para todos nós, Ele sabe exatamente qual é o seu dom. O Espírito Santo, lá na carta de Paulo aos Coríntios, ele instrui a igreja com os dons. A partir do capítulo 12, vocês podem ler lá que o Espírito Santo distribui para a igreja conforme a necessidade da igreja. E se você pegar esse dom e esconder, lembra da parábola dos talentos? Aquele que tinha um, arrancou fora. Irmãos, a igreja hoje está sendo desafiada. Está vendo essa sala aí? Os meninos estão aprendendo a orar. Meninos que nunca oraram. Meninos que estavam distante e foi aproximado com a chave do projeto do futebol, com a chave de saber que outra criança pode chamar outra criança, que eles poderiam estar lá, e hoje eles recebem uma literatura, os versículos para lerem, aprender, e aprendem a orar. Aprendem a pedir a Deus uma mudança de perspectiva de vida para a sua família. E nós vimos neste dia, que nós batemos a foto aí, que eles já estavam não só movidos pelo Espírito ali na igreja, para buscar ao Senhor, mas também para ensinar aos outros. Como nós lemos em Esdras, não basta somente buscarmos o Senhor, também precisamos praticar e ensinar. Está vendo essas duas menininhas ali da frente? É irmãs, e eles convidaram outras meninas, são irmãos e irmãs deles menores, que aí não pertencem ao grupo, não dá para levar para o futebol. Esses meninos, essas crianças têm 6 anos, 5 anos, eu tenho crianças lá de 4, de 6, de 5, e a gente não tinha um espaço para um culto infantil. Então Deus, mais uma vez, nos incomodou, e nós criamos ali um espaço, onde os irmãos estão vendo ali, 2 irmãs da nossa igreja, dando o máximo delas para ensinar a essas crianças. E ali nós temos, dessas 3 crianças, primeiro culto infantil lá. Os irmãos podem ver na imagem, nós não temos cadeira, não temos mesa, mas nós estamos ensinando, irmãos. Eu não sei, é algo que surgiu agora, tem 3 semanas, mas olha a necessidade que nós temos de estar investindo também nesse trabalho com crianças. Eu não sei qual é o seu dom, eu não sei o que Deus colocou no seu coração para nos ajudar, mas eu tenho certeza que eu não estou aqui por acaso, porque Deus trouxe esta lição para nós na manhã deste domingo. Deus trouxe ao nosso coração, volta, irmãos, volta aí um pouquinho, o outro slide ainda. Deus trouxe no nosso coração. Esse menino ali, ele tem 6 anos de idade, ele nunca tinha orado, ele não só orou, mas também aprendeu o fruto do Espírito, aquilo que manifesta o fruto do Espírito. E ali nós ensinamos a essas crianças que a vida não é só aquilo que elas vivem lá na comunidade, que tem mais coisas que podem ser mudadas. Agora, irmãos, nós temos necessidade de espaço, nós temos necessidade de cadeiras apropriadas para a criança, nós temos necessidade de mesinhas do tamanho delas, porque não tem lugar para eles escreverem. Estamos iniciando. Há necessidade disto. Eu não sei o que da igreja aqui
vocês podem doar, se é o seu tempo, se é o dinheiro ou se é o seu dom. Mas o que você tiver, Deus te chama nessa manhã para colocar na obra do Senhor. Pode passar. E nesses desafios que nós temos, iniciar um projeto com meninas. Irmãos, vocês perceberam que, por enquanto, os embaixadores do rei estão bem assistidos. Agora, meninas, nós não temos uma liderança, seja mensageiras do rei, ou seja, uma outra liderança para meninas. Eu clamo a Deus que levante pessoas que estejam com o coração contrito para estar hoje nos ajudando com essas meninas. Não temos ainda, mas eu creio em Deus e estou bem certo que Ele é poderoso para levantar alguém para nos ajudar com essas meninas. Vocês viram ali, elas vão e ficam no meio dos embaixadores. Irmãos, é uma graça. Elas querem aprender porque querem. Pegam o livreto dos embaixadores e decoram o que os meninos estão decorando. Se pudesse, elas jogaram futebol junto com os meninos lá na sexta-feira. E o Nicolas está aqui, ele sabe disso. A gente tem que acolher, não dá para deixar eles junto com os adultos. Então acolhemos essas meninas também. Mas Deus está falando, olha, preciso de alguém aqui para cuidar dessas meninas também. E aí nós temos alguns irmãos que estão hoje à frente, mas precisam de capacitação para esse ministério. Se você tem o dom, se você sabe fazer, não dá para mim poder ir para lá, o irmão Renato, não dá para mim poder estar lá todo domingo, mas eu posso ajudar quem quer ir para ensinar o que eu sei. É isso. Isso é fazer missões. É isto. Entende? Disponibilidade de pessoas, nos dispor, nos entregar para poder sermos abençoados. Irmãos, não há nada mais gostoso, nada melhor que doarmos o nosso tempo, nos dispor para fazer a obra e ter o comprometimento disto, não por algo que está sobrando, mas por algo que é prioridade em sua vida e na minha vida. Criar e capacitar um ministério de louvor. Hoje nós temos, glória a Deus, alguns irmãos aqui que já ajudam em um ou dois domingos do mês, mas nós não temos lá ainda pessoas fixas para poder estar lá todo domingo. Não, é membro aqui da nossa igreja. Nós acabamos de receber um casal essa semana passada que era membro de outra igreja, se batizou, um casal que já havia evangelizado lá em Vila Velha, e quando veio para a nossa igreja, eles falaram, não, eu quero estar aqui, eu quero estar no louvor, mas também precisam ser capacitados. O pessoal do Ministério de Louvor que está aí, é desafio para vocês também, não está fugindo de ninguém aqui não, tá? É desafio para todos, o dom é distribuído pelo Espírito Santo para todos, e a gente usa conforme Ele direciona. Pode passar. Então, irmãos, concluindo aí, nós precisamos aprender, nós precisamos praticar e nós precisamos ensinar. O que Esdras fez aqui para levar o povo foi exatamente isso. Esdras, ele levou porque ele tinha aprendido da lei do Senhor. Ele era praticante daquilo que o Senhor ensinou a ele. E ele ensinava aos outros. Ei, é bom estar aqui na igreja, é bom aprender, é bom. Mas o desafio não é só aprender. O desafio não é só praticar. O desafio é levar adiante o que você aprendeu. O desafio é ensinar aos outros. O desafio desta manhã para a sua vida é fazer com que esses 17 mil que Esdras tirou lá do cativeiro e levou para Jerusalém, nós tiramos ali da garra do tráfico de drogas e trazemos para Cristo Jesus. Esse é o desafio. Esse é o desafio. A mão de Deus estava com Esdras. E se você se dedicar, e se você se colocar totalmente dependente de Deus, a mão de Deus vai estar com você também. Mas é uma comunidade que é difícil acesso. Sim, mas nós somos o quê? Uma geração eleita. Atos 1:8 diz lá
que nós vamos a todos, até os confins da terra, mas movidos pelo quê? Pelo Espírito Santo de Deus. Ele é que nos dá poder, diz lá o texto de Atos 1:8. É Ele quem nos dá o poder de irmos. Não é pela minha força, não é pela sua força. Ah, mas eu tenho muitos afazeres, eu tenho muitos compromissos. Não é isso. Nenhum aniversário, geralmente a gente dedica o primeiro pedaço do bolo para aquele que mais gostamos, não é verdade? Jesus não quer o bolo todo, Ele quer o primeiro pedaço. Ele quer a primícia. Ele quer ser o primeiro na sua vida. Ele quer que você o coloque em primeiro lugar. É isso que Ele quer, nada mais do que isso. Porque se você deixar o resto, então já não importa. Ele quer você por inteiro. Baixe sua cabeça, fale com Deus agora. Diga a Deus que essa manhã você ouviu a voz dEle e que Ele pode fazer morada na sua vida com este ministério. Diga a Deus, entregue a Deus, coloque diante do Senhor nesta manhã o propósito de servi-lo, o propósito de entregar a sua vida, de dedicar a sua vida. Diga a Deus nesta manhã: Pai, em Tuas mãos eu quero me entregar para dedicar, ó Deus, a obra missionária, para estar juntamente com os missionários desta igreja, a levar a palavra, a desafiar outras pessoas também a levar, a entregar o meu dom para a utilidade na obra do Senhor. Diga a Deus nesta manhã. Oremos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, porque nesta manhã nós podemos colocar aqui diante desta igreja alguns desafios e também mostrar o que o Senhor tem feito ali na comunidade de Taboazeiro. Pai, nós nos colocamos na Tua total dependência. Não há nada que podemos fazer que o Senhor não esteja adiante. Então, Deus, nós pedimos pelo que o Teu Espírito agora incomode o coração de cada um dos meus irmãos aqui em Mata da Praia, para que eles possam entender este desafio, para que eles possam também se dedicar a este desafio e levar a Tua palavra, e se colocar diante do desafio como prioridade na vida deles. Meu Deus, como precisamos, Pai, da sabedoria do Senhor para direcionar esses meninos, direcionar essas meninas. E Deus, nós carecemos do Teu Espírito, mas também, Pai, pedimos do Senhor que nos levante homens e mulheres que estejam dispostos a ir ao campo, a ir evangelizar, a ir aprender, a praticar e a ensinar a Tua palavra como aprendemos nessa manhã. Pai, em nome de Jesus, mova o coração desta igreja para a obra missionária. É o que oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmãos.